Olá pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Caterine Baggio e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha rinoplastia. Então vamos lá! Gente, pra começar, eu estou assim toda arrumada porque eu tava gravando um challenge dessa make, então vai lá no meu Insta assistir. E também porque na quarentena a gente usa qualquer desculpa pra usar uma roupinha arrumada, né? Então, hoje eu vou falar sobre toda a minha experiência com a minha rinoplastia. Eu já falei bastante nos stories, então também, se você quiser ir lá no Instagram, tem um destaque falando sobre isso. E também, antes de gravar esse vídeo, eu abri mais uma caixinha de perguntas. Então hoje eu vou responder todas essas perguntas ao longo da história, né, que eu vou contar, de todo o rolê do nariz. E daí, se faltar alguma coisa no final, eu vou falar sobre as perguntas específicas, beleza? Antes de qualquer coisa, se você tá aqui querendo saber valores, eu quero explicar que eu não vou falar sobre o valor que eu paguei, porque é muito pessoal isso. Depende muito de cada pessoa, depende muito de cada procedimento, de cada médico, e eu não me sinto confortável em ficar expondo essa questão dos valores na internet. Então, eu espero que vocês entendam, tá? Então vamos começar a história do começo, né? Por que eu fiz a rinoplastia? Eu tinha um calombinho que sempre me incomodou aqui em cima e eu achava que meu nariz era um pouco torto pra direita, assim. Então eu sempre só tirei foto desse lado, ainda tô com essa mania mesmo com o nariz novo, mas eu nunca gostei de tirar aqui porque o calombo aparecia muito e eu tinha muito essa impressão de que ele tava torto. Mas o que mais me incomodava era pra gravar vídeos, especialmente, porque pra mim, eu sei que ninguém via, mas eu via aquele nariz torto no vídeo. Já vou entrar no assunto da polêmica de cirurgia plástica. Eu acho que, tipo, óbvio que a gente não precisa virar a Barbie e arrumar qualquer coisinha que tá fora do padrão na gente. Mas se tem uma coisa que incomoda e que você tem como mudar e que aquilo não vai te fazer mal, só vai te fazer bem, eu acho que tem que fazer. E foi por isso que eu decidi fazer a rinoplastia. Então, a partir do momento que eu falei, vou fazer, eu comecei a procurar médicos. Então, por indicação de amigas que já tinham feito e tal. O primeiro médico, isso é até uma pergunta que me fizeram, se eu já fui de cara e já fiz de cara com o primeiro médico. Não, o primeiro médico que eu fui, eu não senti muita segurança nele, porque ele falava que era um procedimento muito complicado no meu nariz, que ele ia ter que quebrar e reconstruir o meu nariz, que ia ter que fazer, meu Deus do céu, um monte de coisa, e cobrou o dobro do que eu acabei pagando no final. Então eu saí de lá meio assim, tipo, ai, não gostei muito e tal. E depois eu fui em outra indicação, que é o Dr. Caio Soares, ele atende no IPO aqui em Curitiba. E logo de cara eu já gostei muito dele, porque ele foi completamente o contrário do outro médico. Ele disse que era um procedimento muito simples, que meu nariz não tinha muita coisa pra mudar, mas que dá uma raspadinha e tal, ia arrumar o meu problema. Eu também tinha desvio de septo, não era uma coisa que me incomodava tanto, mas isso acaba sendo uma boa desculpa pra você fazer, porque pela questão do plano de saúde. Então, o meu plano, que é a Unimed, cobriu toda a parte do desvio de septo e também algumas questões do hospital, alguns outros valores. E daí o restante, a diferença, eu paguei. Uma coisa que eu acho interessante falar é que o primeiro médico que eu fui era cirurgião plástico. Então, se eu fosse fazer também o desvio de septo, eu teria que contratar um otorrino pra, junto com ele na cirurgia, fazer o desvio e daí ele mexer no nariz. Então, como eu fiz com o otorrino, já os dois profissionais estavam na mesma coisa e pra mim foi bem mais fácil. Eu fiz o nariz no dia 16 de março, eu acho, já faz quase 4 meses. E foi assim, nos 45 do segundo tempo antes da quarentena, de fechar tudo, assim. Foi assim, segunda-feira eu fiz o nariz, quarta-feira tava a cidade inteira de home office fechado, trancado em casa. Então eu achei que o timing foi maravilhoso, na verdade. Porque daí eu tava quietinha em casa, não tive que me preocupar com nada, com nem ir trabalhar, nem... Tipo, eu tava trabalhando de casa, nem alguma festa, porque eu não paro quieta, eu ia querer sair no primeiro dia que eu tirasse aquela tala, eu ia estar querendo festar, entendeu? Então, por essa questão, foi tranquilo ficar em casa. Mas então tá, voltando. Vou contar em ordem cronológica. Eu fiz a cirurgia na segunda-feira de manhã, na segunda-feira à tarde eu já tava pronta pra ir embora. Então, no meu caso, eu fiquei só com aquele gessinho aqui e não fiquei com o nariz trancado, não fiquei com nenhum tampão no nariz. Muita gente pergunta isso e eu ficava com medo também, porque eu tenho pavor de respirar pela boca. Então, desde o começo, o médico me tranquilizou em relação a isso. Eu não sei se é pra todos os casos ou só pra casos em que não quebra o nariz, mas no meu, eu não tive que ficar com o tampão. A única coisa que foi meio chata no primeiro dia foi que eu tinha que ficar com um curativo embaixo do nariz porque ele sangrava. Existia a possibilidade, tem gente até que me perguntou em relação a isso, que às vezes as pessoas não reagem muito bem à cirurgia e
pode acontecer de vomitar sangue e tal, mas diz que é normal. Eu não tive isso, graças a Deus. A única reação adversa que eu tive, que provavelmente não foi por causa da cirurgia, algum remédio deve ter me dado isso, foi uma reação alérgica. Só que eu tenho isso com muita frequência, tipo urticária no corpo, isso de inchar a boca, inchar o nariz, que nem filme, sabe? Eu tenho isso bastante e nunca descobri o que me dá. Então, nesse dia, quando eu tava voltando pra casa, já de tarde, eu tive uma reação alérgica, tive que ir pra outro hospital daí pra ser atendida em relação a isso. Tudo isso no estouro do coronavírus no Brasil, né? Muito bom. Mas beleza, o meu primeiro dia só foi turbulento por conta disso da alergia, porque daí eu fui dopada de remédio, né? Voltei pra casa morta, destruída, e ali fiquei. Mas a partir do outro dia já tava tudo tranquilo, a única coisa que tinha que fazer era ficar trocando aquele curativinho aqui, né? Porque caía sangue às vezes, mas eu tava super bem. Em relação à dor, eu não senti dor, gente, sério, e eu sou uma pessoa muito sensível à dor. Tipo, você sente que tá muito sensível ali, óbvio, tipo, aquela sensação de preso, assim, mas dor de fato, eu não senti. Então, pra mim, o pós-operatório foi isso. Você fica uma semana com aquela tala, o que é bem chatinha, né, a tala, ainda mais eu que sou super vaidosa e tal. Mas eu não fiquei roxa, graças a Deus. Tem gente que parece que foi atropelado por um caminhão. Eu fiquei bem um pouquinho, tipo, amarelinha aqui, só assim. Então foi bem tranquilo. E daí tirei aquele gesso. Eu fico chamando de tala, mas eu acho que é gesso o nome, tá? Eu tirei uma semana depois. E daí, quando eu tirei, eu fiquei um pouco assim, tipo, ai meu Deus, será que era isso que eu queria? Porque a pontinha tava muito em pezinha, assim. Eu vou mostrar aqui, ó, vou colocar aqui uns videozinhos de quando eu tirei a tala. Os primeiros vídeos que eu fiz. Vou colocar aqui os stories lá do Destaque Narizinho. Nesses vídeos, eu tava um pouco preocupada em relação a ele tá tão em pezinho assim, mas como vocês podem ver agora, ele já desceu, entendeu? Então, no começo, eu não conseguia fazer isso aqui, não conseguia fazer biquinho e tal, porque os pontos ficam aqui dentro e esses pontos, eles são absorvidos pela pele, então eu não tive que tirar ponto nenhum. A única coisa que eu fui fazer no médico foi tirar aquela tala lá, que é chato, assim, tipo, na hora que ele tá desgrudando, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, o que mudou desde que eu tirei a tala até agora, que são 4 meses depois? Eu achei que a pontinha desceu mais, eu já não tenho mais dor, né? Antes eu não conseguia nem encostar aqui, tipo... Não era dor, sabe? Mas se eu encostasse, doía. Tipo, não era uma dor que se eu tava parada, eu tava morrendo de dor, não. Mas isso eu reparei já, tipo, antes eu não conseguia, tipo, assar o nariz aqui, doía, porque tinha muito ponto dentro, mas agora parece que já absorveu quase tudo. E não teve nenhum corte por fora, tá, gente? É tudo feito por dentro. Tudo. Bom, então, semana passada eu voltei pro último retorno lá no meu médico pra fazer as fotos do depois, porque você faz as fotos antes e depois, né? E daí, eu vou mostrar, eu tô bem feia, tá? Mas tá, vamos ver. De frente aqui não dá pra ver muito. Eu vou colocar esse antes e esse depois, tá? Eu vou colocar aqui alguns vídeos, mais uma vez, vou colocar aqui alguns vídeos do antes. Do que me incomodava em vídeo, que era o que aparecia pra mim, Caterine, parecia que ele estava torto pra direita. Eu sei que tem muita gente que não vê, mas eu vejo, eu via, né? Então tá, aqui temos de frente, aqui temos vendo as remelas tudo. Aqui não fez pouca diferença, mas aqui eu acho que já dá pra ver um pouquinho que a ponta, calma, que a ponta aqui era um pouquinho torta pra cá e daí aqui tá mais retinha. Mas o buraquinho do nariz tá igual. Aí, aqui não dá pra ver muito. Aonde dá pra ver bem, ó. O doutor até riscou aqui. Vocês conseguem ver? Isso aqui era antes, que ele era mais redondinho, digamos assim. E aqui, bem retinho, ele empinou bem... As pessoas perguntaram, né, se eu empinei a ponta. Eu empinei bem pouquinho, que era o que ele sugeriu. Mas, né... Ficou assim logo que eu tirei a tala, porque é normal descer. Então, eles empinam, mas sabendo que vai descer. E daí, aqui também dá pra ver bem, ó, antes e depois. Eu sei que é uma mudança sutil, mas eu fiquei muito satisfeita porque era o que eu queria. Tipo, eu confiei muito no Dr. Caio, e as pessoas perguntam isso também. Eu acho que você tem que ir numa pessoa que vai te passar segurança e que não vai querer reformar a tua cara inteira, sabe? Porque, às vezes, uma coisa muito pequena já vai fazer muita diferença. Então, por isso que eu gostei dele. Ele sempre
quis deixar um resultado natural e fazer o menos possível pra ter um resultado legal. Gente, eu acho que é isso. Esse vídeo deve ter ficado imenso. Ah, peraí que eu esqueci de falar uma coisa. Muita gente também perguntou do óculos. Eu continuei usando óculos logo depois da cirurgia porque o meu médico liberou. Ele falou que não tinha problema nenhum, que o meu óculos era super leve e que não tinha problema usar. Ele não me proibiu nem por 30 dias, que é o comum. E daí muita gente me via nos stories de óculos e ficava só doida, por que você tá fazendo isso e tal? Mas não tive nenhum problema com isso, só que foi uma indicação do meu médico pro meu tipo de cirurgia, né? Então eu acho que deve depender de cada um também. Qualquer coisa que eu não tenha respondido, podem colocar nos comentários. E se quiserem vir falar comigo sobre isso, eu tô aberta. Como eu comentei, é uma coisa que eu fiz pra mim, não pros outros. E é isso que eu acho que deve ser o nosso conceito de beleza, assim. A gente se sentir bem com a gente mesmo e não fazer porque é um padrão ou porque alguém disse que tá feio. É você se sentir bem com você mesma, isso é o mais importante. E eu hoje estou me sentindo muito melhor com o meu narizinho novo, então pra mim realmente foi um investimento que valeu muito a pena, porque é uma coisa que eu fiz agora com 24 anos que vai ser meu pro resto da vida, né? Então eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Um beijo, tchau!